Sabe aquelas conversas de cliente, de pessoas que inventam, trazem desculpas para não fechar um contrato com você. E aí, nós temos como quebrar essas objeções, nós chamamos isso de objeções. O cliente, de alguma forma, ele traz uma desculpa, ok? Ele não vai dizer na sua cara o porquê ele não está fechando o contrato ou coisa desse tipo. Ele simplesmente ele arruma uma desculpa racional, talvez até que ele não consiga explicar aquele sentimento que você não trouxe para ele. E aí você, se você não conseguiu convencer ele ali vamos chamar aquela primeira fase, aquela fase da computação ali, você tem conquistar o cliente, né? Ou tentar conquistar quebrando as objeções que ele se levantar. Se ele fechou o contrato, naquela hora, se você atendeu, fechou o contrato, maravilha. Sabe o que aconteceu? Você conseguiu passar confiança para ele e ele fechou o contrato com confiança. Mas se você não fechar e ele começar a falar algumas desculpas, não tenho dinheiro, tá caro, tenho que ver com meu marido, tenho que ver o que está acontecendo, e assim vai, né? Eu tenho que conversar com outra pessoa, vou ver o seu preço do concorrente é mais caro, ok? E o nome disso chama objeções. E aí tem que você quebrar objeções. E para você quebrar objeções, a primeira coisa que você tem que aprender é quebre objeções fazendo perguntas. Você nunca dá a resposta. Sempre faça perguntas e a resposta virá com resultado, ok? Então sempre faça perguntas. Nunca dê a resposta, tá ok? E aí, Carlos, obrigado aí, meu querido. Vamos. E aí o que acontece? Você, na hora de começar a quebrar objeções, lembra? Sempre com pergunta. Você vai ter que entender e trazer carismas para evitar quebrar objeções, né? O que eu quero falar aqui, uma das coisas é falar o nome da cliente e chamar o cliente de você. Isso já no início, no decorrer do seu atendimento, você vai ver que você vai já quebrar possíveis objeções que o seu cliente possa ter. Então você, assim, tem gente que vai chamar os outros de senhor, ele acha que é educado chamar de senhor, de senhora. Aqui eu vou te ensinar que isso, uma hora você vai receber uma pessoa falando assim, que ele se sente chamar de senhor e senhora. Tem gente que se sente velho. Então ele não quer que se chame ele de senhor nem de senhora, que ele se sente uma pessoa velha. Principalmente quando você for mais novo, né, do que seu cliente, você chamar ele de senhora, minha senhor, ele vai se sentir velho e uma hora você vai escutar, como já escutei, nunca mais eu aprendi isso. Senhor está no céu, vai falar desse jeito, né? O pessoal mais antigo vai falar desse jeito. Então chame o seu cliente de você, né? Você, não de senhor. Você, não o senhor. Chame de você. Você nunca vai ser ofensivo, você nunca vai estar desrespeitoso, né? Porque é aquela relação de que o cliente ele precisa de ter confiança. E você chama de você quem? Seus amigos. Você chama de você quem? É o pai? Não, mas você chama de você seus amigos, seus colegas, né? Sua esposa, né? Você, esposa, você esposo. Ok? Você chama de senhor as pessoas que geralmente exigem um respeito, uma formalidade. Quando você atende o cliente, você tem que quebrar essa formalidade de senhora, de senhor, chame de você, tá? Você. E aí, você fala, João, eu tenho um hábito, principalmente quando a pessoa liga o telefone. Eu acabei de falar com um senhor chamado Castro. Quem está falando? Eu já falo logo o nome. Castro. Ô, Castro, tudo bom, Castro? Então, Castro, já falei 3 vezes o nome dele. Sim, prossiga. O que estava acontecendo? Qual é o seu requerimento? Aí ele falou depois, Castro, então. Aí tem que analisar. E assim, aí não fica falando demais, né? Vai ficar um trem enjoativo, pelo amor de Deus. Mas falo pelo menos umas 5 vezes o nome dela. Quando as pessoas me ligam, eu anoto. E às vezes atende pessoalmente, eu também já com papelzinho, eu anoto. Ou se eu tiver no computador, eu anoto, para não esquecer qual é o nome da pessoa. E a coisa mais importante, você tem que lembrar o nome do seu cliente, né? Maria, José, João, Wenderson, ok? Ô, Wenderson. Sim, Wenderson. Isso soa e já traga um ambiente familiar.
Quando você fala o nome da pessoa, já traz um ambiente familiar. Já familiariza o seu cliente. Você já cria um ambiente familiar. Você, Emerson, você, Maria, você entende, Maria, que essa situação é complicada? Isso já criou um ambiente aqui, ó, aberto para ela, ok? Já quebrou as formalidades e é isso que ela quer, criar confiança com você. Eu preciso criar confiança. E esse é um dos passos que você ainda tem a questão postura. Você colocar seu cliente sempre à sua esquerda, sempre é melhor. Tem outras questões que é chamado corpo fala, você entender com as gestos do cliente, você entende olhando para o cliente, a postura que ele está, se ele está, dá para você ver, e a postura que ele está, a maneira que ele está, se ele entendeu, ele está disposto a fechar com você, ele está aberto ali para você falar a proposta, e se o cliente não tiver aberto, com esse estudo de corpo que você faz, você não dá o preço, porque você dá o preço, ele vai, tá bom, tchau, vai dar uma desculpa, falar, não, vou ver, depois a gente conversa, então tá bom, porque você, de alguma forma, não sei, o cliente ele pode cismar com você por qualquer coisa, né? Por ser você, ou alguma coisa que você falou, algum trejeito seu, alguma coisa nesse sentido, certo?